Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana. Estamos juntos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Agora nós vamos para o capítulo de número 15 do livro de 2 Samuel. Queridos, como temos observado no decorrer de toda a história do livro de 2 Samuel, Davi foi um homem de muitas conquistas. Deus usou Davi de uma forma poderosa para vencer seus inimigos. Deus lhe deu vitória sobre seus adversários. O exército de Davi se tornara imbatível e ele conquistou e fez crescer o seu reino. Porém, quando chegamos no capítulo de número 11, nós vimos que Davi tropeçou. Davi cometeu um adultério com Betseba e, a fim de esconder o seu adultério, ele chegou ao ponto de matar Urias, o marido de Betseba, e se casou com ela. Fato é que isso não ficou escondido aos olhos do Senhor. Apesar de estar escondido aos olhos de toda a nação de Israel, não ficou oculto aos olhos do Senhor, que tudo vê e tudo sabe. E Deus então resolveu confrontar Davi. E nós vimos que no capítulo 12, Deus enviou a Davi o profeta Natã. E após ele ter sido confrontado pelo profeta, ele se arrepende, ele pede perdão dos seus pecados. Davi, diferente de Saul, foi um homem que sempre reconheceu suas fraquezas diante de Deus. Saul sempre procurou colocar obstáculos, sempre procurou jogar a culpa em alguém. Davi, diferente de Saul, ele assume a sua culpa, assume a culpa pelo seu erro, se arrepende diante do Senhor. O Senhor então perdoa Davi. Porém, Davi sofreria as consequências do seu pecado. A espada jamais se afastaria da sua casa, e Deus levantaria a desgraça contra ele dentro do seu próprio lar. No capítulo 13, nós vimos que essa profecia ela começou a se cumprir. Davi teve sua filha Tamar violentada pelo seu irmão Aminon. E 2 anos depois, viu seu filho Absalão matar o seu irmão Aminon para vingar o que havia acontecido com Tamar. Observe que a palavra de Deus está se cumprindo na vida de Davi. Mas não é somente isso. Davi, apesar de estar sofrendo as consequências do seu pecado, ele também sofre as consequências da sua leniência em relação aos seus filhos. Davi não era um bom pai. Talvez preocupado demais com os negócios do reino, tratava os seus filhos de um modo muito frio e distante. E às vezes, para compensar esse distanciamento, acabava por mimá-los demais. Davi chegou ao ponto de se enfurecer com Aminon pelo fato de ele ter violentado a sua meia-irmã, mas não tomou nenhuma providência em relação a ele. Mas na frente nós veremos que Adonias, um outro filho de Davi, que também vai se levantar contra ele, Adonias nunca foi repreendido por Davi. Ele nunca ouviu um não do seu pai. Observe que, como pai, Davi deixou a desejar. Absalão, então, após haver matado seu irmão Aminon, fugiu para as terras do seu avô, na cidade de Jesur, seu avô paterno, Talmai, e lá permaneceu por 3 anos. Após 3 anos, e ainda tendo Joabe dado uma ajudinha, Davi então volta atrás e resolve permitir que Absalão retorne a Jerusalém. Parecia que Davi havia perdoado Absalão, mas de fato foi um perdão pela metade. É aquele tipo de perdão, olha, eu perdoo, mas eu não quero ver sua cara. Eu perdoo, mas você não precisa mais ficar perto de mim. Foi isso que Davi fez. Ele perdoou seu filho, permitiu que ele voltasse para Jerusalém, porém que ele ficasse dentro da sua casa e que ele não chegasse à sala do trono, que ele não visse a face do rei. E nós vimos que Absalão ele esperou durante 2 anos, achando que o rei poderia mudar de ideia, mas nada aconteceu. Então ele resolveu tomar uma atitude. Chamou Joabe e disse que queria ver o rei. Absalão então mandou um recado atrevido para o rei. Ele disse: por que afinal vim de Jesur?
melhor seria ter me deixado ficar por lá mesmo. Agora, portanto, eu exijo ser recebido pelo rei. E se ele me considera culpado, que ele mesmo me condene à morte. Então o rei resolveu receber Absalão em seu palácio. Ele não está diante do pai. Absalão, ao chegar diante do rei, ele se prostra, como um súdito qualquer. Ele não estava ali na posição de filho diante de um pai. Ele estava na posição de um súdito diante do seu rei. Ele não reverenciou Davi como pai, o reverencia como rei. Davi então o recebe, o beija, o abraça, e agora parece que as coisas estão caminhando bem. Mas tudo que Absalão queria era poder caminhar livremente por Jerusalém, era poder ter acesso novamente ao palácio e poder caminhar no meio do povo, de cabeça erguida, e pôr em prática o seu plano para conspirar contra Davi. E tudo que ele queria era assumir o trono. E agora no capítulo 15 ele começa a pôr em prática seu plano para a ascensão ao trono. E o primeiro passo foi se aparelhar com uma carruagem. Ele tomou para si uma carruagem com cavalos e colocou 50 homens à sua disposição. E onde quer que ele chegasse, esses 50 homens vinham correndo ao lado de sua carruagem e o anunciava com toda a pompa e circunstância. Ao contrário de Davi, que era um homem humilde, Absalão queria ostentar. Queria de fato chamar a atenção para si. O príncipe em sua carruagem, cercado por 50 homens, que onde quer que ele fosse, o anunciava a sua chegada. Estes homens também eram parte de sua escolta pessoal. Observe que Absalão, muito estrategista, frio, vingativo. E talvez essa fosse a característica mais marcante de sua personalidade, a frieza. Absalão, ele esperou 2 anos para se vingar de seu irmão Aminon. Com muita calma, com muita paciência, com muita frieza, ele ia planejando tudo. E agora parece que não vai ser diferente. Ele, com toda a sua frieza, está preparando o seu plano para tomar o trono. E observe o que ele faz. Versículo 2. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E, inevitavelmente, a resposta era: teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas, infelizmente, não há nenhum representante do rei que te escute. Observe a estratégia de Absalão. As pessoas elas traziam as suas demandas para serem julgadas pelo rei à porta da cidade. A entrada da cidade ela funcionava como se fosse um tribunal, o poder judiciário ali da época. E as pessoas traziam suas demandas e ali eram apresentadas. Era um costume dos povos antigos e também de Israel. Os anciãos se colocavam ali à entrada da cidade e julgavam as causas do povo. E o próprio rei também julgava as causas do povo. Lembra da mulher de Tecoa, quando trouxe a sua demanda a pedido de Joabe? Ela se apresenta diante do rei para apresentar sua demanda e pedir auxílio, pedir socorro, pedir uma solução. Absalão, então, de uma forma estratégica, ele se coloca na estrada que conduz à entrada da cidade, ao portão da cidade. E ali ele intercepta as pessoas que vão levando as suas demandas para serem julgadas pelo rei. E ele então questiona essas pessoas: de onde você vem? Para onde você está indo? As pessoas então dizem: olha, estou levando minha demanda para o rei. Então me fale, que demanda é essa? E a pessoa então narra, conta a demanda para ele. Então ele dá o bote: olha, a sua demanda é muito justa. É muito justo o que você está pedindo. Mas infelizmente, lá em Jerusalém, não tem quem te escute.
Alguns estudiosos dizem que Davi, por esse período, talvez estivesse adoentado, talvez estivesse doente, tivesse delegado essas demandas a outras pessoas. E eles chegam a essa conclusão baseado nos salmos de exílio, salmos que foram escritos por Davi durante o momento em que ele fugia de Absalão, principalmente o Salmo 41 e o Salmo 55. É provável que tenha sido assim. Mas fato é, irmãos, que Absalão se mostra aqui um político absolutamente demagogo, disposto a enganar o povo, mostrando uma falsa piedade em relação à necessidade do povo, demonstrando uma falsa compaixão, quando na verdade ele não estava nem um pouquinho preocupado com a necessidade do povo, com o problema do povo. Tudo que ele queria era usar o povo como um trampolim para que ele pudesse chegar ao poder. Então, de forma demagoga, ele engana o povo, ele subverte o povo para roubar o coração do povo. Quando olhamos os políticos de nossa época, nós vemos que nada mudou, né? As coisas continuam exatamente como sempre foram. Então ele dizia para o povo, olha, a tua causa é justa. E todo mundo que chegava lá diante dele, ele ia dizer a mesma coisa. Olha, a sua causa é de fato justa. Porém, lá em Jerusalém, fica tranquilo, não tem ninguém para te ouvir. Tem ninguém para te atender. Ninguém vai suprir a tua necessidade. Ninguém vai trazer justiça para a tua causa. E concluía dizendo, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou uma demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Observe o discurso demagogo de Absalão, observe a estratégia dele para conquistar o coração do povo. Quem me dera fosse eu juiz, quem me dera fosse eu que estivesse assentado no trono para julgar a causa desse povo. Com certeza as pessoas trariam suas causas justas e elas seriam julgadas com justiça. Eu lhes faria justiça. Ora, irmão, o povo sempre foi facilmente iludido com esse tipo de conversa. Ele sempre dizia àquelas pessoas o que elas queriam ouvir. Como qualquer político demagogo, ele sabia usar as palavras para dizer àquelas pessoas o que exatamente elas queriam ouvir. E quando alguém que está atribulado traz uma causa para ser julgada e ouve do príncipe essas palavras, é claro que o seu coração se enche de uma alegria e de uma esperança em relação àquela pessoa. Ela ainda não tinha tido contato com o rei, mas o príncipe estava lá. O príncipe estava tendo contato com ela. E olha o que acontecia ainda no versículo 5. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-a para si e o beijava. Que político de primeira era Absalão. Infelizmente usava a política para o mal. Frio, estratégico. Observe que quando as pessoas vinham para reverenciá-lo, para se curvar diante dele, ele era o príncipe, o herdeiro do trono. Ele puxava a pessoa para si e beijava a pessoa. Era aquele negócio, não faça isso, não há necessidade de fazer isso, você é como eu sou como você, eu estou aqui para tentar resolver o seu problema, não há necessidade nenhuma de você me reverenciar, vem cá, me dá um abraço. E beijava a pessoa. Se fosse na nossa época, né, talvez a pessoa ganhasse uma cesta básica ou algum outro alimento qualquer. Fato é, irmãos, que desse modo sorrateiro, sutil, Absalão, ele estava seduzindo o coração do povo de Israel. Em outra tradução, diz assim, Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Em outra tradução ainda diz que ele roubava o coração do povo.
Pense na situação. O camarada era um político de primeira, sabia usar bem as palavras para conquistar as pessoas e ainda era um homem absolutamente bonito. Quando a Bíblia descreve a sua beleza, conforme vimos no áudio anterior, a descreve como um homem perfeito, da cabeça até os pés. Não havia nele nenhum defeito. E quando o povo se via diante deste homem, e ele o abraçava, ele o beijava, ele o tratava bem, ele dizia que a causa daquela pessoa era justa e que ele estava ali para trazer justiça, as pessoas se encantavam, as pessoas ficavam encantadas com Absalão. E Absalão fez isso durante 4 anos. Durante 4 anos ele agiu dessa forma. Observe que Absalão não era apenas um mentiroso de primeira linha, mas também um homem paciente, frio, calculista, capaz de discernir o momento certo de agir, de dar o seu bote. Príncipe, em seu egoísmo, mostrou-se habilidoso com as palavras e usou todos os artifícios à sua disposição para encantar o povo e conquistar o apoio de todo Israel. Um texto como esse, irmãos, mostra o quanto somos facilmente iludidos. Facilmente o povo pode se tornar massa de manobra, desde que as pessoas usem as palavras certas e digam aquilo que elas querem ouvir. Nós vivemos dias em que as pessoas estão seguindo aqueles que dizem o que elas querem ouvir. E nem sempre as pessoas que dizem aquilo que o povo quer ouvir estão preocupadas em resolver os problemas do povo. Pelo contrário, muitas delas estão pensando em si mesmas. Estão como Absalão, usando o povo como um trampolim para ascender ao poder. É por isso que temos que buscar em Deus o discernimento. O povo se encantava com Absalão, com sua aparência, com sua gentileza, com sua educação, com sua forma gentil, amaciando o ego do povo, e se esquecera de que Deus havia colocado um rei no comando de Israel. Que possamos estar atentos a tudo que se passa ao nosso redor, guardar sobretudo o nosso coração, para que não seja roubado por pessoas que agem da forma como Absalão agiu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. No próximo áudio nós daremos continuidade a essa história. Fica na paz do Senhor Jesus.